Olá, tudo bem? Que alegria poder estar passando sempre, sempre com novidades, novas participações, novos temas aqui no nosso canal hashtag Fica a Dica pelo YouTube. Vou falar pouco porque a nossa convidada tem muito a nos dizer na sua fala. Setembro passou, já estamos em outubro. O vídeo ele foi feito para o mês de setembro, setembro amarelo. Mas as coisas boas, as notícias boas, as boas informações, elas são sempre bem-vindas a qualquer tempo. Então, eu deixo você, querido internauta, com a participação da nossa convidada, a psicóloga Luísa. Ela vem nos falar sobre o Setembro Amarelo. Tá tão próximo o setembro, né? Tá só um pouquinho aí atrás. Mas a fala dela é super interessante. Tudo bem? Não esqueça, compartilhe o nosso canal, se inscreva no nosso canal e deixe aqui a sua mensagem dizendo da participação dos nossos convidados. Fica com Deus. Olá, eu me chamo Luísa, eu sou psicóloga clínica. Estou aqui para falar sobre, fui convidada para falar com vocês sobre o Setembro Amarelo. Nós estamos no mês de setembro e aí todo ano, como é observado, tem-se uma discussão sobre o Setembro Amarelo. Mas o que é o Setembro Amarelo? Por que existe o Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo é uma campanha que foi criada em 2015 pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, a ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, e o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina. Eles escolheram o mês de setembro para fazer essa discussão e reflexão no Brasil sobre a prevenção ao suicídio. Essa data foi escolhida, o mês de setembro, em alusão também ao mês das cores, onde cada mês tem essa discussão sobre alguma problemática social. E no dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Combate ao Suicídio. Então, por isso que foi escolhido o mês de setembro para ser o mês que representa essa discussão, essa reflexão acerca do suicídio. O suicídio, que é um assunto tabu na sociedade atualmente, e desde sempre é um assunto que não é discutido, não é tratado. Se entendia que não deveria falar sobre o suicídio porque existe uma reação em cadeia. Muitos estudos falam sobre isso, que quando uma pessoa se mata, outras pessoas tendem a se matar, porém não é algo exato, não é algo fixo. E aí, por conta disso, muitas pessoas temerosas decidiram não falar sobre o assunto. Porém, precisa se falar, precisa se discutir, porque não falar não está resolvendo, não está trazendo soluções. E aí, por isso que foi decidido que precisa ter uma campanha, precisa se trabalhar nas escolas, nos hospitais, na comunidade, precisa discutir sobre, porque os números que a gente tem hoje de suicídio são números altos e muito alarmantes. No mundo todo, mais de 800 mil pessoas se matam por ano. É um número muito alto, é uma estatística muito alta. Tá beirando a 1 milhão de pessoas que tiram a própria vida. Então, é preciso que se crie alguma estratégia, algo que tente combater isso, porque entre jovens de 15 a 29 anos é a faixa etária em que o número de suicídios é maior. E não é por arma de fogo, não é por acidente de carro, mas sim pela questão do autoextermínio. Isso é muito preocupante socialmente falando. E é a segunda maior causa de morte
para esse público nessa faixa etária. No Brasil, esse número chega a 11 mil pessoas cometem o autoextermínio por ano e é a quarta maior causa de jovens entre 15 e 29 anos, que é o público onde as pessoas mais se matam. Mas aí você pergunta, Luísa, é só esse público? Não. O suicídio vai ter desde criança ao velhinho. Só que, lógico que o público maior é nessa faixa etária. Mas criança, sim. O número de suicídio em crianças é menor se comparado aos jovens, mas existem crianças que sentem vontade de terminar a vida, que elas não veem sentido na existência. Assim como muitos idosos, eles acham que a existência deles já foi, já chegou um momento em que eles não veem mais sentido em continuar existindo. E aí eles acabam optando por encerrar a vida mais cedo. Não tem uma causa determinada, é um fator multifatorial. É algo que não é só uma causa, não é por depressão, embora a depressão esteja atrelada em muitos casos, não é questão amorosa. E aí entra outra questão. O suicídio, ele é uma causa permanente para um problema temporário. Então, existem muitas pessoas que estão passando por uma problemática, só que naquele momento ela não consegue enxergar isso como temporário e acredita que não tenha solução e seja algo para sempre. Então, a pessoa ela tende a procurar uma fuga, procurar um meio de sair desse problema, e ela encara o suicídio como essa possibilidade de fuga. E aí é preciso que se trabalhe assim, que existem outras soluções. A psicóloga Karina Fukumitsu, ela sempre fala, enquanto há vida, há jeito. Então, temos que pensar nesse sentido, de que enquanto houver existência, nós podemos tentar resolver ou tentar conviver com os nossos problemas. E aí, existem outras questões, assim, que pode pensar, então, se a pessoa pensa em se matar, ela vai querer se matar para sempre. Não. É possível que exista uma prevenção. A prevenção ao suicídio, ela é possível quando se discute nas escolas, quando se apresenta soluções, quando se encontra acolhimento, quando se encontra escuta. É possível que se previna que uma pessoa que está naquele momento de ideação, ela encare e diga, olha, tem solução ao meu problema, então eu posso contar com a ajuda de outras pessoas. Então, é uma problemática que ela vai ter solução, é possível, desde que a gente trate, a gente se discuta em todos os meios. E aí, nesse sentido, existem vários mitos e verdades que são colocados em torno desse tema. Como eu falei, é um tema tabu. Então, existem muitas questões que as pessoas acabam ou entendendo de forma errônea ou não compreendendo como deve ser. E aí, um dos mitos, se a pessoa tentou suicídio uma vez, ela vai tentar outra vez. Não. Existem pessoas que naquele momento de angústia, ela encara o suicídio como uma solução, porém depois ela percebe que não era a solução e que existem soluções. Mas é preciso que se fique atento a essas pessoas, porque pode ser que a pessoa realmente não tenha chegado a essa conclusão e venha tentar outra vez. Então, quem é familiar, quem é amigo próximo, deve ficar atento e procurar com que aquela pessoa tenha um acompanhamento adequado. Outro mito que existe é que a pessoa que se matou do nada. Geralmente fala, estava boazinha e se matou do nada. Não, existem alguns avisos que a gente só percebe
muitas vezes, quando não temos uma formação adequada, só conseguimos perceber após a morte. Então, é preciso que estejamos atentos a esses avisos, a esses sinais, que são sinais bem, às vezes, pequenos, alguns detalhes, mas que a gente precisa observar. Por exemplo, se é uma pessoa que não vê sentido na sua existência, ou que sempre comenta que, eu queria estar morta, seria bom se eu morresse, eu queria dormir para sempre. Então, precisamos estar atento a esses detalhes que a pessoa acaba soltando e tentar acolher essa pessoa na sua dor, no seu sofrimento. E aí, como é que eu posso ajudar? Eu posso ajudar oferecendo escuta. Se eu não me sinto capaz de oferecer uma escuta, eu posso indicar profissionais. Existem centros de ajuda, centros especializados de psiquiatria, de psicologia. O CVV é um centro especializado para tratar sobre essas questões. E existem psicólogos online, existe um grupo chamado Psicólogos de Plantão, em que eles trabalham com esse público e outros tipos de público. Se eu quiser ajudar um amigo, por exemplo, eu posso perceber alguma questão, se eu percebo que ele está mais triste, mais recolhido, eu posso perguntar: tá tudo bem com você? Você está se sentindo bem? Como é que você está hoje? Você quer falar? Se ele não quiser falar com você, você quer algum profissional que possa ajudar? Então, é nesse sentido, de ter empatia para ouvir e para acolher aquela dor. E não ter essa responsabilidade de super-herói. Às vezes a gente acredita que dá conta da demanda do outro, que dá conta de acolhê-lo, porém às vezes a gente não dá conta. Uma pessoa que ela está em sofrimento psíquico, ela sofre todos os dias. Então não é assim: eu estou sofrendo hoje e aí você me escutou, você me deu um sorvete e amanhã eu vou estar feliz. Não. Ela pode sorrir, ela pode brincar, ela pode desabafar, comer o sorvete e amanhã continuar triste. E isso, com o passar dos dias, se eu não tenho um manejo adequado, eu vou achar a pessoa chata, eu vou achar que ela não quer sair porque ela não quer, que ela tá inventando. Então eu tenho que procurar ajuda de profissionais para acolher a demanda daquela pessoa e não eu tentar sozinha. Pedir ajuda mesmo para quem tem um conhecimento um pouquinho maior, porque é uma questão de saúde mental. A pessoa que está em sofrimento psíquico, que está com ideação suicida, ela está em sofrimento. Eu não queria usar essa palavra doente, porque a gente entende doente como incapacitado, como a doença médica, mas é uma doença mental, é uma doença da mente. E o sofrimento psíquico, ele não significa que eu tô louco, não, é um tipo de questão mesmo psicológico e que precisa de cuidado. É como se a gente fosse cuidar da alma, falando nesse sentido. E aí é preciso que se observe se tem mudança de humor, se está mais irritado. E caso vocês observem e vejam que não conseguem dar conta, peça ajuda profissional, comunique a família, comunique a marido, esposa, quem vocês verem, e ajam com empatia sempre uns com os outros. A gente nunca sabe o que é que o outro está passando, o que é que o outro está sentindo. Às vezes eu ajo com grosseria, mas eu não sei que aquela pessoa está, sabe, já pensando em alguma forma de tentativa de eliminar a vida. Então eu tentar entender e acolher o outro nesse sentido, e pensar sempre que o outro possa estar em sofrimento. Então, como que eu posso ajudar? Tentar agir de forma empática. E é isso, tentar procurar ajuda e ler cada
cada vez mais sobre o assunto para que a gente se mantenha mais esclarecido.